Em nome de Jesus, nosso Divino Mestre, e de nossa Mãe Maria Santíssima, em particular, do sublime patrono de nossa entidade, Allan Kardec, damos início à nossa reunião desta noite, passando a palavra à nossa querida companheira, professora Vera Caetano. Irmãos e amigos, boa noite a todos e a paz de Jesus permaneça entre nós. É com alegria que eu atendi o convite do André para falar nessa noite sobre Evangelho, ficando o tema livre, né? Então, a palestra de hoje será, na verdade, uma reprodução de uma crônica do espírito de Humberto de Campos, extraída do livro Boa Nova, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Atualmente há uma enxurrada de literatura assim da espiritualidade para nós. E há alguns autores dos primeiros que se comunicaram por Chico, que vão ficando assim, talvez, um pouco em segundo plano, né? Humberto de Campos, quem foi ele? Poeta, contista, crítico e cronista consagrado. Com 33 anos, já era membro da Academia Brasileira de Letras. Deixou cerca de 40 livros, além do que foi publicado em jornais e revistas. Ele desencarnou em dezembro de 1934. Os mais velhos aí vão fazendo as contas, né? E já em junho de 1937, 2 anos e meio depois, ele já começou a ditar crônicas pelo médico Francisco Cândido Xavier. A sua primeira obra, Crônicas de Além Túmulo. Depois veio Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Isso é um clássico da nossa literatura. Novas Mensagens, A Boa Nova, Reportagens de Além Túmulo. Isso foi até 1943. A partir de 1945, ele passa a escrever, continua escrevendo, mas passa a usar o pseudônimo, Irmão X. Isso foi uma contenda sobre direitos autorais, que o levou a modificar assim a assinatura, né? Então temos lá Lázaro Redivivo, Luz Acima, Contos e Contos, Contos e Apólogos, Contos desta e de outra vida, Cartas e Crônicas e Estante da Vida. Em 1969 ele parou de comunicar-se. Bem, a crônica de hoje tem por título A Mulher e a Ressurreição. A cena inicial da crônica acontece dentro da barca de Simão Pedro, que vinha conduzindo Jesus, e a barca está chegando à praia do Tiberíades. O velho apóstolo, abandonando os remos, deixava transparecer na fisionomia emoções contraditórias de sua alma. Jesus o observa e lhe pergunta: que tens tu, Simão? Mestre, respondeu ele com timidez, a lei que nos rege manda lapidar a mulher que perverteu sua existência. Apedrejar, né? Jesus percebe que o discípulo quer lhe fazer uma advertência e responde: quase sempre, Simão, não é a mulher que se perverte a si mesma, é o homem que lhe destrói a vida. Entretanto, diz Pedro, os nossos legisladores sempre ordenaram
admitindo tantas meretrizes e mulheres de má vida nas pregações do Tiberíades. E Jesus: nada temas por mim, Pedro, porque eu venho de meu Pai e não devo ter outra vontade a não ser a de cumprir os seus desígnios sábios e misericordiosos. Mas ouve aqui, Pedro. A lei antiga manda apedrejar a mulher que foi pervertida e desamparada pelos homens. Entretanto, também determina que amemos os nossos semelhantes como a nós mesmos. Quem manda dentro da lei antiga está no decálogo, não é? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. O resto é mosaísmo, né? O restante é a lei de Moisés, como homem, como chefe político, como, né, condutor de pessoas. E o meu ensino é o cumprimento da lei pelo amor mais sublime sobre a terra. Poderíamos culpar uma fonte quando um animal polui as águas. De acordo com a lei, devemos amar a uma e a outro, seja pela expressão de sua ignorância, seja pela expressão de seus sofrimentos. E o homem é sempre fraco e a mulher sempre superior. O velho pescador, altamente surpreendido, retrucou: sua palavra é da revelação divina. O senhor está dizendo, então, que a mulher é superior ao homem na sua missão terrestre? Uma e outro são iguais perante Deus, e as tarefas de ambos se equilibram no caminho da vida, completando-se perfeitamente para que haja em todas as ocasiões o respeito mútuo. Todavia, precisamos considerar que a mulher recebeu a sagrada missão da vida. A maternidade é um segredinho entre Deus e a mulher, né? Tendo avançado mais do que o seu companheiro na estrada do sentimento, está por isso mais perto de Deus, que muitas vezes lhe toma o coração como instrumento de suas mensagens cheias de sabedoria e de misericórdia. Na história dos homens, ficam somente nomes de políticos, filósofos e generais. Todos eles filhos da grande heroína que passa no silêncio, desconhecida de todos, muitas vezes dilacerada nos seus sentimentos mais íntimos ou exterminada nos sacrifícios mais pungentes. Mas, Simão, também Deus passa ignorado em todas as realizações do progresso humano. O homem tem muita vaidade do progresso que ele faz, né? E nós sabemos que o ruído é próprio dos homens, enquanto que o silêncio é de Deus, síntese de toda a verdade e de todo o amor. Bem, Pedro concorda com Jesus e aí termina o diálogo na barca de Simão. Eles, saem da barca. Humberto de Campos passa então a um outro cenário. 2 dias depois do drama do Calvário. Aqui nós vamos colocar uma colaboração tirada dos evangelhos, No dia da crucificação de Jesus, permaneceram ao pé da cruz até o final apenas 4 pessoas. Maria de Nazaré, a mãe de Jesus. Sua irmã, também Maria de Cleófas. Maria de Magdala e o discípulo João. Na hora extrema, quase todos haviam vacilado. Inclusive,
a negação de Pedro. Naquela noite, Pedro, por 3 vezes, disse que não conhecia Jesus, né? Não era um deles. Bem, o raciocínio deles, Jesus está morto, então, né? E o raciocínio deles lutava por compreender a finalidade daquele sacrifício. Jesus não era o poderoso Filho de Deus que consolara os tristes, ressuscitara mortos, curara enfermos. E se perguntavam, por que ele não neutralizou a ação de Judas? Por que ele submeteu-se ao ridículo e à zombaria? Por que morreu entre 2 ladrões? Por quê? Enquanto essas questões eram examinadas, a lembrança de Jesus foi sendo relegada a um plano inferior, esquecidos de toda a sua exemplificação. Humberto de Campos diz aí que nesses dias, depois da morte de Jesus, o barco da fé só não afundou porque ali estava um coração materno. Foi então quando, na manhã do 3º dia, Maria de Magdala vai ao sepulcro levando perfumes e flores e encontra o sepulcro vazio. Alguém chama por ela e pergunta por que choras, né? E há um desentendimento rápido ali, porque ela pensa que é o jardineiro e fala, se foi o Senhor que tirou o corpo, o Cristo, diz onde é que ele está, que eu quero prestar essa homenagem, né? Então, é um segundo só de confusão, mas o Cristo a chama pelo nome, né? Maria. E ele diz, não me toques, pois ainda não fui a meu Pai que está nos céus. E segundo os evangelhos, ele diz ainda, mas vai e conta aos companheiros o que você viu e ouviu. A realidade da ressurreição, quer dizer, não se trata de ressurreição verdadeira, né? Jesus apareceu em espírito. A realidade dessa aparição era a essência divina que daria eternidade ao cristianismo. Ela, Maria de Magdala, levou a alegria de volta à comunidade inteira, chegando e dizendo que o Cristo havia ressuscitado. O Evangelho, então eles começam a raciocinar diferente. O Evangelho era mesmo a verdade imutável. Depois desse episódio, Jesus foi visto várias vezes assim em espírito. Na estrada de Emaús, ele andou por muitos quilômetros ao lado de 2 discípulos, assim meio que disfarçado, né? E se deu a conhecer somente quando chegaram numa hospedaria e foi pelo gesto de partir os pães. E Jesus ali desaparece. Ele apareceu depois em reuniões dos discípulos, estando as portas fechadas. Isso aconteceu 2 vezes. Ele apareceu flutuando sobre as águas. E Pedro tem aquele ímpeto de ir ao seu encontro. E ele apareceu num episódio que é o ápice, né, da história do cristianismo, na conversão de São Paulo, do apóstolo Paulo, né, quando ele aparece a Saulo de Tarso na estrada de Damasco. Daí por diante, cresceu a fé no coração dos discípulos, a ponto de vários terem enfrentado o martírio durante aquela
lição aos cristãos. Humberto de Campos termina a crônica com a mesma pergunta que um historiador e filósofo francês, e biógrafo do Cristo, Ernest Renan, termina assim: onde está o sábio da terra que já deu ao mundo tanta alegria quanto a carinhosa Maria de Magdala? Há um momento na história do cristianismo em que a posição dela foi fundamental. Mas os testemunhos de Maria de Magdala continuam. De Jerusalém, onde ocorreram esses últimos acontecimentos da vida do Cristo, ela voltou para Galileia, seguindo os passos dos companheiros. Depois de algum tempo, quando os discípulos de Jesus abandonaram a região a serviço do Evangelho, porque eles queriam então pregar o Evangelho a todos os povos, e saíram andando, né? 2, 3 para um lado, 2, 3 para o outro, né? Então, ela pediu a eles que lhe permitissem acompanhá-los, mas eles não a aceitaram, pois ainda temiam-lhe o passado. Resignou-se, passou a viver sozinha, trabalhando pela própria manutenção em Magdala e Dalmanuta. Certo dia, um grupo de leprosos veio a Dalmanuta, procedentes da Idumeia, em supremo abandono. Perguntavam por Jesus, o Nazareno, mas todas as portas se fecharam. Então ela, Maria de Magdala, foi ao encontro deles e passou a reuni-los sob as árvores da praia para transmitir-lhes o que ouvira do Mestre, para pregar o Evangelho e levar também alguma coisa substancial para que eles pudessem ser alimentados, né? Quando as autoridades locais expulsaram os leprosos, ela foi a Jerusalém com eles. Lá eles foram conduzidos ao Vale dos Leprosos, onde ela entrou com toda a espontaneidade junto com eles para consolá-los. Logo foi contagiada pela doença e, quando se sentiu muito mal, quis ir a Éfeso, onde viviam João, o evangelista, e Maria, mãe de Jesus. E uma família de cristãos acolheu-a até o seu desencarne. Esta é a segunda parte da história de Maria de Magdala. A primeira parte realmente ficou no passado remoto, da ressurreição de Jesus em diante. É uma história que se identifica com a história da reabilitação da mulher, que em épocas mais primitivas teve um papel bem secundário na sociedade. Maria de Magdala foi uma mulher muito à frente do seu tempo. Ela enfrentou preconceitos e superou-os, né? Tanto da sua raça como da sua religião, né? Do judaísmo. Com Maria de Magdala, a humanidade aprendeu que Jesus não faz seleção de sexo em seus trabalhos missionários. Aliás, as mulheres são muito fortes na intuição. Jesus não se apresentou a elas como a umas mulheres que o seguiam.
Jesus se apresentou aos discípulos, ele foi convocando e convidando Pedro, Tiago, João, Tadeu, Levi, ele foi convocando, mas sem se apresentar às mulheres, as primeiras mulheres do cristianismo pressentiram que ele era o Messias prometido. Foi assim, não só com Maria de Magdala, mas também com Joana de Cusa. Essa mulher é muito diferente da origem de Maria de Magdala, porque ela era mulher de um governador. Então, a esposa de um governador, com todo o respeito devido, ela também seguiu Jesus. E tem mais uma Maria entre essas mulheres, a irmã de Lázaro. Havia uma cidade lá perto de onde Jesus ficava, uma família, 3 irmãos, Lázaro, Marta e Maria. Foi a Lázaro que ele ressuscitou, Essa Maria também foi uma das primeiras mulheres do cristianismo. Então, o que é que fica como lição dessa história? Fica uma lição expressa por Caibar Schutel, naquele livro Ensinos e Parábolas de Jesus. Ele comenta também a vida de Maria de Magdala e ele diz que o sentimento é a alma da virtude, é o motor das grandes ações. Realmente as grandes obras não são fruto assim da intelectualidade. Grandes gestos, grandes transformações são frutos do sentimento, que a mulher tem mais desenvolvido. Ou na fala do Pequeno Príncipe, só se vê bem com o coração. Bem, para as mulheres fica esta mensagem. Embora os tempos sejam outros, e nós tenhamos assim mulheres totalmente emancipadas, disputando altos postos, até na política e tal. Os tempos são outros, evidentemente. Mas não faltam dons às mulheres para trabalharem com a espiritualidade. E para todos nós, para homens e mulheres, a história de Maria de Magdala se resume nisso, Atire a primeira pedra aquele que se sentir sem pecado. Cuidado com os julgamentos, Nós somos muito propensos a julgar, a radicalizar, quando nós temos certeza de que todos somos filhos de Deus, perfectíveis, caminhando então para a perfeição. Fica ainda mais uma mensagem, Há mais alegria no céu quando um pecador se arrepende do que quando 99 justos chegam a Deus. Esta é a nossa colaboração, esta noite. Eu fico aqui muito agradecida pela atenção de todos. Obrigada. Nós agradecemos a Vera por essa sua cooperação nessas férias do Atraim. E lembramos, ela nos lembrou aqui, na citação de Humberto de Campos, um fato sui generis na doutrina espírita. Humberto de Campos, logo que partiu para o plano espiritual, começou a psicografar através do Chico, e uma de suas primeiras obras espírita foi a Boa Nova. E a esposa, Dona Chiquinha, entrou na justiça exigindo os direitos autoriais. E o juiz, que lidava com a questão, simpatizante espírita, reconheceu que se tratava realmente de uma psicografia, dando, portanto,
ganhos à Federação Espírita Brasileira. Nós vemos que, dentre as artes, uma das mais lindas, ao meu ver, é a literatura, porque através da escrita, a pessoa pinta de tal maneira com as palavras, os fatos, as coisas, que nos deixam embevecidos. Nós lembramos como contrastes Machado de Assis, super lacônico, diz o seu recado com poucas linhas, poucas palavras, contrastando com José de Alencar, prolixo, descreve com bravura, com entusiasmo, com beleza. Eu me recordo de um trechinho de Iracema: verdes mares bravios de minha terra natal, onde canta a jandaia nas frondes de carnaúba. Serenai verdes mares, e deixai que a brisa fresca e suave acaricie o frágil leito. Lá está uma criança, um velho, um rapeiro, e lá na praia, as frondes de carnaúba, jaz Iracema, a virgem dos lábios de mel. Eu achava sempre, sou fã do José de Alencar, porque, embora prolixo, a gente lê, fica embevecido de ver. Então, no mundo espírita, o jornalista Humberto de Campos, depois dessa contenda, ele deixou de assinar como Humberto de Campos e passou a assinar como Irmão X. E todas as mensagens do Humberto de X vêm assim revestida dessa literatura maravilhosa que embevece a gente. Todas as mensagens do Humberto de Campos, do Irmão X, porque ele já deixou de assinar como Humberto de Campos, as mensagens do Irmão X são assim que a gente, depois de lê-las, elas mexem com a gente. São verdadeiras injeções de bom ânimo. Nosso muito obrigado à professora Vera, que lecionou por 27 anos a linda matéria de português e numa lida constante no Lar dos Velhos, onde ela por muito tempo lidou e lida, né, orientando. E nós, na presença dela, sempre lembramos do avô dele e do pai dela, quando, há 60 anos atrás, na Unificação Kardecista, Mariana Junqueira, 504, aquele senhor que a gente chegava perto e dizia assim: ô seu Emmanuel, estou com uma dor de cabeça. Ele dizia: é meu filho, ou minha filha. Colocava a mão na testa e pronto. Que médium de cura fabuloso, o pai dessa menina, o Emanuel Caetano. Nós sempre lembramos dele. E lembrando desse nosso querido Emanuel Caetano, vamos evocar a presença do nosso mestre maior.